Glória a Deus, muito bom te ver aqui nessa noite, muito bom, feriado aí prolongado. Como eu disse, nós temos alguns adolescentes aí que estão ausentes, estão envolvidos aí com atividades nesse período. O Paulo e a Luciana estão aí numa lua de mel nesses dias, né? Os filhos estão todos fora aí. Enfim, vamos orar, né? Pelo Pedro, pelo Estevão, pela Isa, né? Que estão aí. A Pâmela está viajando também, não tá? Tá também, né? Que o Senhor guarde a Pâmela também. Enfim, vamos orar, né? Para que o Senhor Jesus guarde os nossos filhos nesse tempo. Muito bem, meus irmãos, segunda mensagem da nossa série, lembrando que nós estamos falando aí sobre a centralidade da palavra, que é um dos valores, né, que nós apresentamos para a igreja, um dos valores, o primeiro dos valores que nós temos trabalhado aqui na igreja durante esse ano. Pregamos na semana passada, afirmamos no domingo passado algo bem essencial, né? Que a Escritura, ela precisa ser o fundamento da nossa vida. Quem esteve aqui na semana passada ou assistiu pela internet, foi essa temática, né? A Escritura como fundamento. Mas é interessante nós pensarmos nesse fundamento, e a mensagem de hoje ela traz um complemento, né? Tanto a de hoje quanto a do próximo domingo, elas seguem uma sequência aí. E é interessante a gente pensar que o fundamento ele sustenta, o fundamento ele firma, ele impede aí que desmorone, na verdade, que desmorone a casa quando as pressões chegam, quando as tempestades vêm. Mas o fundamento ele não é a casa pronta. Concorda comigo? O fundamento não é a casa pronta. Se você descer aqui a rua, você vai ver que estão construindo ali, do lado da Amanda aqui, fizeram o fundamento já. Mas não é a casa pronta. Não é o imóvel pronto. Entendemos que ele é aquele que vai sustentar, mas ele não é o final. O fundamento sustenta algo que ainda está em construção. E é aqui que nós avançamos. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias, ou pode acompanhar aqui na tela. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Se a palavra é fundamento, então, o que Deus faz conosco por meio dele, né? Por meio dela, por meio da sua palavra. E o texto diz: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Até aqui. Se a palavra é o fundamento, o que será que Deus então quer fazer com essa palavra em nós? Ela apenas não nos sustenta em pé como um fundamento, né? Mas ela também nos transforma por dentro. Lembra que eu falei que o fundamento ele ajuda a sustentar aquilo que está sendo construído? O Senhor Jesus está construindo algo em nós. E esse fundamento que é a sua palavra, é o que nos sustenta, é o que nos mantém de pé, mas também aquilo que nos transforma por dentro. Paulo escrevendo aqui a Timóteo, ele escreve num momento de muita tensão. Paulo estava preso, sabia que a sua vida estava chegando no fim, estava próxima à sua morte, a igreja enfrentava uma confusão,
falsos ensinos, pressões culturais. E Timóteo era apenas um garoto, era jovem. Ou seja, um ambiente bem instável. E Paulo aqui no texto, ele não oferece uma estratégia nova para Timóteo. Ele não oferece aqui um método inovador. Ele no texto não sugere uma adaptação ao espírito do seu tempo. Mas no texto diz algo simples e profundo. Ele diz: tu, porém, permaneça. Tu, porém, permaneça. E permaneça é a palavra que começa tudo. Porque o nosso problema quase nunca é a rejeição à nossa fé, à nossa caminhada cristã. Mas o grande problema que nós enfrentamos é a descontinuidade. Por que será que Paulo fala permaneça? Eu postei uma imagem hoje e nela tinha uma frase que diz que nós não abandonamos a palavra oficialmente, apenas deixamos de permanecer com ela. Você não abandona a palavra assim por completo, você simplesmente abandona, sabe como? Deixando de permanecer com ela, ela não fazendo mais prioridade para a tua vida. A gente continua frequentando a igreja, porém, a gente vem e ouve sem atenção nenhuma. Senta nos bancos e você só está... Tua cabeça está lá longe. Aqui você só está de corpo presente. A gente mantém a Bíblia em casa, muitas Bíblias, né? Várias versões, mas raramente a gente abre. A gente concorda que ela é a verdade, a gente concorda que nela existem coisas valiosas, mas a gente não deixa com que essas verdades moldem a nossa vida. Percebe então como que a gente vai abandonando a palavra? É assim que você abandona a palavra. Não é pegar a palavra e jogar fora no lixo, não. Você fecha ela e esquece, você está abandonando a palavra. E muitos cristãos fazem isso hoje em dia. Entenda que formação espiritual, ela não acontece no entusiasmo, mas ela acontece na permanência. A gente ouve testemunhos daquelas pessoas que se converteram e tiveram um impacto maravilhoso, e a partir dali, então, ela começa a jornada. De fato, esse momento, ele é impactante, e ele é significativo, e ele precisa ser valorizado, mas ele não é tudo. Porque o que vale é a permanência. Não adianta dizer, eu fazer uma oração agora, Senhor Jesus, entrego a minha vida ao Senhor, Senhor Jesus, aqui está a minha vida, só que amanhã cedo, eu volto a fazer as mesmas coisas erradas. Eu volto a viver a mesma mesquinhez de vida. Eu volto para o lixo que eu era antes. Não adiantou absolutamente nada. E muitos, como eu disse no início, nesse final de semana, estão participando de retiros. E isso é maravilhoso, porque aquilo que eles estão recebendo lá, o impacto na vida deles é tremendo, é maravilhoso. Mas saiba que aquele momento não vai sustentar a vida cristã deles. O que sustenta é a permanência. E a permanência não é muito glamuroso, né? A permanência não é muito glamuroso. Porque abrir a Bíblia lá no teu quarto, quando ninguém está vendo, não tem emoção, né? Não tem impacto, como se você estivesse num evento.
nós precisamos ouvir com o nosso coração aberto. É ouvir a exposição da palavra, mesmo quando o coração está cansado. É você vir ao culto no domingo seguinte, e no outro, e no outro, e no outro, porque faz parte da constância, faz parte da permanência. É isso que faz diferença na vida da gente. A gente lembra do Salmo 1, né? O homem que medita de dia e noite é semelhante ao quê? A uma árvore plantada junto a ribeiros de água, na qual dá o seu fruto no tempo certo. Cresce porque permanece. Timóteo conhecia as Escrituras e o texto fala, né, que desde a infância. Significa dizer que a sua fé não nasceu de um evento especial, um evento marcante, um evento espetacular, mas nasceu de um processo da sua mãe, da sua avó, caminhando, ensinando a constância. Então ele chega como discípulo de Paulo agora. Paulo chega a chamar de filho, porque ele chegou na fase onde agora ele vai assumir uma nova responsabilidade. E Timóteo conhecia as Escrituras. Deus trabalha nessa repetição, nesse ensino constante. Lógico, nós gostamos, né, de eventos marcantes, de momentos marcantes, mas Deus gosta de constância. Não adianta hoje você levantar os braços, cair de joelho, se render ao Senhor, e amanhã você volta a fazer as mesmas baboseiras que você fazia antes. Não adianta absolutamente nada. Deus gosta da constância. Aquele que chora aqui, que chore no seu quarto quando estiver sozinho, quando estiver lendo a sua palavra, quando estiver meditando na palavra, todos os dias, nessa constância. Você não amadurece por causa de um sermão extraordinário. Você amadurece pela exposição contínua à verdade. E isso não acontece dominicalmente, acontece diariamente. É como aquele jovem que entra na academia, ele vai treinar, então o professor chega e dá uma carga ali para ele, e fala, faça essa sequência aqui de exercícios durante toda essa semana, às vezes durante esse mês, e ele começa a fazer aqueles exercícios e começa a ficar enfadonho, né? Porque tipo, 1 quilinho só, levantando, eu quero ir para mais carga, eu quero pegar peso, eu aguento pegar mais peso, e quer pular etapas e pegar um peso maior, porque eu quero ficar forte logo, eu quero crescer, eu quero ficar musculoso, e ele vai queimando etapas. E quando ele vê, ele se machucou, se lesionou, porque ele queimou etapas. Então, o crescimento real, ele não acontece com a pressa, mas acontece com a regularidade, todos os dias, todos os dias. E aqui fica um diagnóstico importante para todos nós. Será que a sua vida espiritual, ela tem regularidades? Ou ela é baseada em picos? Tem dia que você está muito bom, tem dia que você está muito ruim, tem dia que você está muito bom, tem dia que você está muito ruim. Picos. Como que é a tua vida? Ela é regular ou ela é cheia de picos? Ela precisa ser regular, constante. Paulo, ele aprofunda ainda mais aqui, quando ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, ela é soprada por Deus, e isso muda tudo. Ter esse entendimento, ele muda tudo, porque se a gente entende que a Escritura é soprada por Deus, então quando ela fala, quando a Escritura fala, é Deus quem fala. Quando ela confronta,
é Deus que está confrontando. Quando ela corrige, é Deus que está corrigindo. Foi o próprio Jesus, quem disse: santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Deus nos santifica por meio da sua palavra, das Escrituras Sagradas. E aqui a coisa fica um pouco mais concreta e nos ajuda a entender o que isso significa. Porque quando a palavra confronta o seu orgulho, aquele orgulho que você justifica, mas eu fiz isso por causa disso, sabe? Quando ela confronta o seu orgulho, a palavra ela nos santifica e nos molda. Quando ela revela a você aquela grosseria que você tem com aquela pessoa que você deveria amar, mas você é grosseiro. Ela nos molda e nos confronta quando ela denuncia aquela sua negligência espiritual que você já normalizou. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo para orar. Veja bem, Deus, a correria, saio cedo para trabalhar, volto tarde, chego cansado. O Senhor entende, Deus? O Senhor entende? E a gente vai normalizando atitudes que a palavra nos confronta. E se nós entendemos que foi Deus quem soprou, é Ele quem está falando com você. Como quem diz: acorda! Deus fala por meio da sua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela penetra, ela discerne intenções, ela alcança o que ninguém vê. O que ninguém vê. E é nesse ponto que muitos travam. É nesse ponto que muitos paralisam. Porque todo mundo gosta de uma palavra que massageia o ego, não é verdade? Todo mundo gosta daquela palavra confortante. Todo mundo gosta daquela palavra que consola. Mas poucos gostam daquela palavra que corrige. Observe o movimento que Paulo faz aqui no texto. A Escritura ensina. Significa dizer que ela mostra o que é verdade. Depois ela repreende, ou seja, ela revela a você aquilo que está desalinhado. A gente falou isso na semana passada. Ela corrige, em outras palavras, ela aponta o caminho de volta. E por fim, ela educa na justiça. O que é isso? Nada mais é do que treinar em nós um novo padrão de vida. Nos fazer entender qual que é o novo padrão. Ora, se aquilo que eu estou fazendo está errado, ora, se aquilo que eu estou fazendo não condiz com aquilo que a palavra está dizendo, então ela precisa me mostrar o caminho correto. E é isso que ela faz, ela nos mostra um novo padrão. Esse é o padrão de vida, esse é o padrão do reino de Deus. Percebe o ciclo? Ensino, repreende. E o objetivo final é muito claro, para que o homem, segundo o texto, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Lembrando que perfeito não significa impecável, mas significa maduro, ajustado, íntegro. A palavra de Deus, ela não nos prepara para sermos super espirituais. A palavra de Deus nos prepara para a vida real. Para o dia a dia. Quando você está lá fora, nas ruas, vivendo a sua vida. Quando a gente permite e a gente se deixa ajustar pela palavra de Deus, a gente começa a responder como Cristo responderia. Quando a gente se deixa ser moldado
a gente começa a agir segundo aquilo que Cristo gostaria que nós agíssemos. Sem a palavra governando o nosso coração, a gente reage no impulso, a gente reage de sopetão, a gente faz as coisas, mete o pé pelas mãos e só faz besteira. Quando a palavra não governa o nosso coração, a gente fala o que não deve. Seja sincero, você está apenas ouvindo o ensino ou está se deixando moldar por ela? O tema da mensagem é esse: formados pela palavra. A palavra nos forma. Então, se no domingo passado a gente falou sobre uma vida que está sendo construída, fundamentada na palavra, hoje a pergunta é um pouco mais profunda. Você está permitindo que Deus construa algo em você por meio da sua palavra? Talvez o passo prático que nós devemos ter não seja algo extraordinário, mas uma tarefa muito simples. Abrir a Escritura amanhã cedo e começar a ler. Ah, pastor, mas é muito chato. Então você não entendeu nada. Então você não entendeu absolutamente nada. Lê com atenção, não por obrigação, mas com a sensibilidade e a vontade de fazer diferente. Vir aqui no próximo domingo não por um rito, mas por um coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar, mesmo que seja correção, mesmo que seja uma exortação, mas eu venho com o coração aberto, porque Ele quer trabalhar em mim. Lembre-se de uma coisa muito importante. Deus, Ele não está apenas sustentando indivíduos. Ao longo de toda a história, Deus está formando um povo. Entenda isso, meu irmão e minha irmã. Deus está formando um povo. E formando significa o quê? Trabalhar na formação desse povo. Eu vou moldar esse povo. Eu vou trabalhar o caráter desse povo. Eu quero abrir um parênteses aqui. No dia 4 de março, a gente vai iniciar aqui os nossos estudos bíblicos, quarta-feira. E eu queria desafiar você a estar aqui conosco, toda quarta-feira. E a gente vai iniciar com bibliologia. A gente vai iniciar com uma aula que vai nos mostrar como conhecer essa Bíblia e aplicá-la no nosso dia a dia. E vai ser uma sequência, então você não pode ficar de fora. Se você quer ser constante, você precisa entender e você vai perceber que ler essa palavra, comer essa palavra, é algo fundamental para a tua vida. Mesmo que no primeiro momento você leia, você fala, puxa, eu não entendi isso aqui. Mas é o se expor à palavra. A gente não apenas conhece a palavra, mas nós nos conhecemos, porque ela revela quem nós somos. E é isso que Deus quer fazer. Tem muita gente que sabe isso aqui, decora e salteado, melhor que muito crente aí. Só que não tem a vida transformada. É um lixo de vida. E conhece a Bíblia de capa a capa, porque não vive a palavra de Deus. A palavra está só aqui. E meu irmão, tem muita gente que vai para o inferno com a Bíblia aqui, ó. Com a Bíblia aqui. Com todo conhecimento, vai para o inferno,
porque não vive a transformação que Cristo quer trazer através da sua palavra. E é isso que o Senhor nos convida. Vem conhecer essa palavra como você nunca conheceu. Ele quer se revelar a nós através dessa palavra. E Ele quer quebrar o nosso coração de pedra. Ele quer quebrar tudo aquilo que está dentro da gente, que a gente fica insistindo em manter ali. Anos e anos e anos e anos. E o Senhor Jesus quer quebrar a tua vida. E em nome de Jesus, eu quero que Ele arrebente com a sua vida. E que comece com a minha. Porque isso é formação do Senhor. Quebra o que é velho, constrói tudo de novo. Quebra o que não presta e faz tudo novo. Dito tudo isso, a gente é levado para o próximo passo da nossa caminhada, na nossa série. A mensagem ela é muito direta, muito curta, porque ela é muito prática. Ela precisa ser muito prática. Se tem algo que você tem que sair daqui, e se alguém te perguntar, qual foi o grande ensino de hoje? Você vai falar assim, o grande ensino de hoje é eu sentar a bunda na cadeira e abrir essa Bíblia e começar a ler. Esse é o grande ensino. Porque se você não fizer isso, meu irmão, o que você está fazendo aqui? Vai embora, vai assistir Fantástico. Domingo Espetacular, que sei lá mais o que passa domingo. Vai embora. Se você não tem isso aqui como prioridade na sua vida, vai embora. Porque o Senhor Jesus quer transformar a tua vida. E Ele vai fazer isso através dessa palavra. Ele vai fazer isso através disso aqui. Não é através de mim, não. Eu sou o pior dos pecadores. Paulo também disse isso. Mas é através da sua palavra. A loucura da pregação do Evangelho. Isso transforma, isso muda. Queremos uma igreja viva, queremos uma igreja que avance, queremos uma igreja que faça diferença. Começa pela palavra nos formando. Lembra? Nós somos a igreja de Jesus. Então ela começa em nós, na minha vida, na sua vida. A palavra ela não foi dada apenas para habitar lá no seu quarto, na prateleira. Ela foi dada para habitar em nós, para habitar dentro de nós. No domingo que vem a gente vai ver sobre como que essa palavra deve habitar ricamente na comunidade, moldando os relacionamentos, encorajando, corrigindo, edificando o corpo. A gente já aprendeu que ela precisa ser o fundamento. A gente já aprendeu que ela precisa, e ela é responsável pela nossa formação. A gente já entendeu. Agora a gente vai aplicar ela no nosso dia a dia. Porque Deus não forma crente isolado. Ele está formando um povo que vive sob a autoridade da palavra de Deus. É para isso que ela existe. Por isso nós precisamos nos deliciar com a palavra de Deus. Por isso precisamos nos alegrar com a palavra de Deus. Por isso precisamos colocá-la não numa prateleira, mas colocar na nossa vida num lugar que ela merece. Ela precisa ser importante para a minha vida. E quando a gente fala de ser importante, lembra do conceito de importância? A gente quer importar ela para dentro de nós. Isso é ser importante. Se ela é importante para você, eu quero importar ela para dentro de mim, da minha vida. Para que ela não seja simplesmente uma coleção de livros, mas para que ela seja a vida na minha vida. Para que ela seja um divisor de águas, para que ela possa me orientar. E simplesmente pela abertura da palavra e na constância da busca. Ler, ler, ler e ler. Isso vai fazer
a diferença. Como no exemplo da academia, você pode ficar ali 1, 2, 3 meses levantando ali 5 quilinhos, que você vai falar assim: puxa, que chato, pezinho de nada. Mas lá na frente você vai falar assim: puxa, eu estou diferente. Nossa, como fez diferença esses 5 quilinhos todo dia? Porque é a constância, porque é a repetição, porque é a permanência. Isso que muda. Então a nossa constância, a nossa permanência, o nosso dia a dia com a palavra, isso vai transformando as nossas vidas. Então não falte no próximo domingo e guarde isso no coração. Deus nos faz crescer por meio da sua palavra. E essa obra é contínua, é todo dia, em nós e entre nós. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Jesus, Tua palavra é maravilhosa, Deus. Pena que muitas pessoas não valorizam isso. Por isso eu te peço misericórdia. E eu peço, Deus, que o Senhor trabalhe no nosso coração, no nosso entendimento, para que a gente possa viver essa palavra de uma maneira que a gente nunca viveu. Para que a gente decida viver essa palavra no nosso dia a dia. Para que a gente escolha dar prioridade à sua palavra. Em vez de ficar assistindo vídeo na internet, em vez de ficar vendo programa na televisão, Senhor, coloca no nosso coração o desejo ardente pela Tua palavra. Senhor, nos ajuda a reconhecer a Tua palavra como essa espada que entra, penetra, corta e cumpre o Teu querer em nós. Senhor Jesus, gera esse interesse no nosso coração, nos chacoalha, Senhor, quando a gente estiver perdendo tempo com outras coisas, e nos faz voltar para a Tua palavra, voltar para as Escrituras. Ô Senhor, faz isso, Deus, em todos nós, a começar em mim, para que a Tua igreja inteira tenha essa mentalidade, esse entendimento, e possa viver coisas novas, porque o Senhor está formando esse povo, essa parte desse povo que está aqui hoje, e que está espalhada por todo esse mundo, mas parte dele está aqui. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa gerar em nós, ó Deus, esse entendimento de que nós fazemos parte desse povo que está sendo formado, e que a Tua palavra é responsável por essa formação. Ela é o fundamento, ela é aquela que sustenta, mas ela também é aquela que constrói aquilo que vai em cima do fundamento. A Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a que faz diferença. Então faz isso, Deus, na vida de cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, que ninguém aqui nessa noite, ninguém fique alheio, Senhor, a essa mensagem. E que o Senhor durante essa semana possa inquietar o nosso coração, para que nós possamos decidir buscar a Tua palavra com prioridade, com constância, com permanência. Senhor Jesus, faz isso em nós, faz isso na vida de cada um de nós, para que nós sejamos, ó Deus, uma igreja que glorifica o Teu nome através da obra que o Senhor tem nos dado. Faz isso em nós, no nome de Jesus. Amém. Amém.